Fui dar palestra em Harvard, aliás, né? E Harvard estava ocupada as pessoas estavam Free Palestine, né, ocupando a faculdade, né? E, obviamente, se você conversar com um progressista desses que está ocupando a faculdade, né? E você perguntar para ele, bom, mas você é pró-marxista? Ele vai falar, eu não sou marxista, mas é tão maravilhosa a teoria. E vice-versa, certo? Se você perguntar para um... acho que até um comunista muito raiz, estilo... PCO, talvez. Jones Manuel. Esse não joga junto, mas em geral você vai ter tendência das pessoas jogarem juntos. Então, quando você olha esses vários ramos, né? O que acontece é que esse liberalismo anglo-saxônico, Karl Marx vai para a Inglaterra e ele vai ser financiado lá na Inglaterra. E a primeira internacional comunista saiu de Londres e foi para onde? Para Nova York. Então ela sai de Londres, vai para Nova York, inclusive porque muitos para fugir dos anarquistas europeus. E muitas das pessoas falavam assim, é aqui o futuro do comunismo, é os Estados Unidos da América. Isso daí chega aos liberais ex-calvinistas americanos querendo trazer o paraíso na Terra, que agora já são seculares, é o cara que era muito religioso. Harvard, aliás, a Harvard literalmente queimou as bruxas, aquele julgamento de Salem era a turma de Harvard, e aí você é um calvinista que acha que o paraíso vai vir em 30 anos, literalmente alguns deles achavam que o paraíso ia acontecer em 30 anos, só que agora você é ateu. Então você está procurando uma nova religião política para aderir. O comunismo é uma religião maravilhosa, só que você pensa assim, na sua maravilhosa, na perspectiva dessa pessoa. E ela fala, o paraíso vai vir, irmão. É só matar todos os ricos. Só que aí matar todos os ricos, você é um americano, você é meio rico, você meio que tem... vai morrer seu também. Pai é milionário do petróleo. E você fala, não, vamos por uma outra via. Vamos por uma via gradualista. E aí surgem coisas como, na Inglaterra, o socialismo fabiano. O socialismo fabiano... ele tinha o lobo em pele de cordeiro como símbolo. Então tinha... eles acharam isso muito explícito na época e eles trocaram isso por uma tartaruga, porque eles falaram, vai aos poucos. Um dos propulsores do socialismo fabiano, pai da ficção científica, o H.G. Wells, foi um dos escritores dos estatutos da ONU. Então a ONU, em parte, foi desenhada por pessoas que eram do socialismo fabiano. O socialismo fabiano, que era a turma do Partido Trabalhista Britânico, foram várias pessoas que montaram a União Europeia e todas essas coisas. Então, a real é que você fala assim, beleza, sim, tem uma diferença entre o socialista fabiano, o progressista americano e o comunista, sei lá, o Trotsky, ou sei lá quem, o stalinista old school. Mas na origem dessas coisas todas confluem para a mesma coisa. Aliás, o H.G. Wells tem vídeos dele no YouTube, muito louco isso, né? Você consegue literalmente assistir o H.G. Wells e ele parece um vilão do Austin Powers, porque ele fala que a gente vai criar o governo mundial e o governo mundial vai controlar a população. E basicamente a visão do socialista fabiano envolve tratar a população como gado e como controle social. Então, tudo isso, veja, voltando para o assunto do Trump... Essa máquina progressista, um dos efeitos dela é que, como o interesse dela é globalista antes do interesse americano, dissolver a indústria nacional, tirar o caráter nacional, não é um problema. Isso vai ter efeitos para o país, o Trump é eleito nessa esteira. O Trump vai conseguir vencer a máquina progressista americana. Eu não sou tão otimista quanto os muitos que vão falar assim, porque ele entrou muito forte nesse mandato, ele entrou... arrepiando, acelerado, terceira marcha. Se ele rodou na primeira marcha uma data inteira, ele já entrou agora na terceira marcha. O problema é que essa máquina progressista ela é muito maior do que as pessoas estão imaginando, e a ideia de que o sistema não vai reagir contra o Trump de maneira muito forte. Isso eu estou falando nos Estados Unidos, não estamos falando da política... Estamos falando dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é insano. É claro que vai reagir, é claro que vão vir os protestos, é claro que vai vir gente com grana pesada, porque tem o Fed imprime o dinheiro global. Se o Fed for um dos financiadores do progressismo internacional, Deus do céu, o Fed imprime todo o dinheiro do planeta. O lastro da moeda, quando você tem R$1, o lastro disso é o dólar. E o dólar é impresso pelo Fed. Na verdade, essa turma controla o negócio. Então, quando você olha isso, e a China, claro, quer romper com o dólar, você tem uma briga entre progressistas, impressores de dinheiro americanos e o Partido Comunista Chinês. E aí as pessoas começam a se matar e é muito louco, né? Porque, tipo, a guerra da Ucrânia, que os dois lados acusam o outro de ser fascista, né? Não, estamos combatendo
o fascismo. Só que o Zelensky é um ator que tinha recebido financiamento do George Soros lá atrás, e o Putin é literalmente um agente da KGB. O conflito global atual, ele em grande parte vem de pessoas que vieram da mesma árvore dentro da esquerda. Caralho, meu irmão. E tá vendo aí, meu irmão? A merda do buraco é muito mais embaixo. A gente achando aqui que as coisas são um pouco mais superficiais, mas vou pegar aqui o final Agora, só pra entrar nessa questão da superficialidade, né? Você falou agora há pouco que é raro a gente encontrar pessoas que que comecem a pensar política externa, geopolítica de uma maneira pragmática. Muita gente quer pensar com ideologia, né? Eu tava pensando nesse termo que você colocou, mas é igual a seleção brasileira. O Igor pode achar que para o Brasil ganhar a Copa tem que ser 11 atacantes, 100 meio-campistas, sem zagueiro e sem goleiro. Quem não pode achar isso é o treinador da seleção brasileira. Né? Então, as pessoas podem imaginar a política externa, a política comercial de uma maneira ideológica. Tudo bem. O Joãozinho da esquina pode querer colocar uma bandeira dos Estados Unidos numa manifestação da Avenida Paulista. O outro Joãozinho de uma outra esquina pode querer levantar uma foice e martelo no meio da Avenida Paulista. Tudo bem. Quem não pode fazer isso é o presidente da República, né? Então, sim. O Guilherme estava falando, e eu fiquei pensando nisso, que a posição do Brasil é muito complexa nesse sistema, mas da mesma maneira que é complexa, é muito simples, apenas não faça nada, né? Apenas não tome nenhum lado de uma maneira tão agressiva, né? E não foi o caso do presidente da República, que esse sim tem que pensar de uma maneira pragmática, né? O Lula estava até poucos dias, né? Dizendo que o mundo tem que não ser mais dolarizado, né? Sendo que um dos maiores parceiros comerciais dele é os Estados Unidos, dizendo várias vezes que a eleição... erro, né, cara? Ele pode até pensar isso, mas... Sim, exatamente. Você pode pensar isso, eu posso pensar isso. O presidente da República não, porque aí pode ser que o presidente de outra república, os Estados Unidos, fala, então segura essa taxa aí. Pode até pensar isso dentro do bagulho dele lá, com os ministros dele lá, se organizar o caralho, não sei o que. Pode Agora achar e lá a público. no Congresso Nacional, 30º Congresso do PT, alguém falar isso, beleza. Você não pode falar isso no meio da sua presidência da República, né? Até porque... como o Guilherme tem falado, a China se preparou para uma possível briga com os Estados Unidos. A Rússia se preparou para uma possível briga com os Estados Unidos. O Brasil não se preparou para ter uma briga. O Brasil não se preparou para ter uma taxa de 1%. Se os Estados Unidos resolvem taxar o Brasil em 1%, a economia brasileira já fica tenebrosa. O agronegócio, a indústria, o comércio. Então, se o Brasil não se preparou para ter uma briga nem com os Estados Unidos, nem com a China, por que você está brigando? Né? Se o cara é um cara gigantesco, bolado, e você é um cara pequenininho, você não vai brigar com esse cara, né? A não ser que você se prepare para poder participar. Sim, o Brasil não tem autarquia nenhuma, é insanidade brigar com os Estados Unidos. O Brasil precisa ter autarquia. Pega os engenheiros do IME, esse pessoal brilhante que tem no Brasil, vamos fazer um Corolla brasileiro, ao invés de ficar comprando 500 trilhões de BYDs, faz um carro nacional, bota o povo que está ocioso para trabalhar, gera emprego para as pessoas, baixa imposto para a população brasileira. Por que a gente baixa imposto para todos os outros países do planeta, mas a gente não baixa imposto para a população brasileira? Tinha que fortalecer o empreendedorismo e não virar um capacho da China, um capacho dos Estados Unidos, que eu acho que são linhas estranhas, francamente. O Brasil tinha que priorizar o interesse nacional. O problema é que... Todo mundo prioriza o interesse nacional.